Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Sequoia se funde a Move3 e quer ser a FedEx brasileira. Como a gente acompanhou no ano de 2023, a Sequoia passou por um ano péssimo, estava quase indo para a recuperação judicial, mas agora ela conseguiu acertar um pouco das contas. Eu vou contar um pouco dessa história aqui nesse BTC News e fez uma fusão com a Move3. Vamos entender um pouco dessa transação e como que vai ser criada a FedEx brasileira segundo seus fundadores. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Queria avisá-los que no dia 15 e no dia 22 de janeiro, a gente dá início a 3 turmas de 3 cursos muito importantes que a gente tem aqui na BTC. O primeiro é a turma de férias do General Business Program, que é o nosso curso mais tradicional, onde a gente apresenta todo o ferramental de finanças, finanças corporativas, valuation, investimento e modelagem, estratégia, marketing e soft skills. Se você quiser já ter todo o ferramental de business para começar a acelerar sua carreira já no início de 2024, entre no nosso site, inscrições abertas. O segundo curso é o Price Strategy Program, que é um curso bem interessante, onde ele vai apresentar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente, para a empresa e também como que você alinha as tomadas de decisões usando pricing. Também é um curso rápido, 3 semanas à noite via Zoom. Entre no nosso site www.btcompany.com.br. E o último é o Excel Plus Business Program, que é o nosso curso de modelagem, onde você vai aprender na primeira parte todo o ferramental de Excel, toda a parte técnicas de modelagem de negócios, tanto financeiros quanto de problemas de marketing, comerciais, RH, entre outros, e também automação de planilhas com Visual Basic. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte de uma dessas 3 turmas para começar 2024 já com o pé direito, acelerando a sua carreira. Bom, vamos começar esse BTC News falando um pouco da Move3. A Move3 é um grupo de várias empresas em logística que foi fundada em 1993. Vamos ver aqui um pouco do histórico dela, segundo a notícia do Brasil Journal. A Move3 foi fundada em 1993 e se consolidou na logística bancária ao assumir a entrega dos cartões de grandes bancos e de empresas de benefícios, como Vale Refeição. Mais recentemente, a Move3 passou a atuar mais fortemente nos pequenos pacotes, segmento de entrega que é core business da Sequoia. Nos últimos 2 anos, o percentual do faturamento dessa área passou de 15% para 35%. Então é um competidor direto com a Sequoia. Fonseca disse que o principal ativo da Move3 é a tecnologia embarcada em seus centros de distribuição, que são totalmente automatizados. Bom, a Move3, de fato, ela veio numa trajetória, principalmente nesses últimos anos, muito melhor que a Sequoia. Só para vocês terem uma ideia, ela veio crescendo via aquisições. Então, peguei uma notícia aqui do dia 16 de janeiro de 2023. De pacote em pacote e aquisições, Move3 supera R$ 1 bilhão. Receita do grupo familiar cresce 36% em 2022 e a estimativa mais conservadora para 2023 é uma alta de 5%. Então a empresa estava indo bem. E aí ela foi fazendo diversas aquisições em 2023, peguei algumas aqui para vocês. No dia 9 de fevereiro de 2023, Grupo Move3 anuncia a aquisição de Careers e ganha escala na última milha do e-commerce. E fez mais uma aquisição muito interessante aqui no dia 22 de maio de 2023. Grupo Move3 anuncia a aquisição da Levo e reforça a última milha do e-commerce. Então vários investimentos foram feitos para ela se transformar numa empresa de entrega, principalmente atendendo e-commerce, para conseguir ser um grande competidor no varejo em relação à Sequoia. Por outro lado, a Sequoia passou um ano de 2023 péssimo. Ela atende varejo e a gente sabe que 2023 foi um ano péssimo para o varejo como um todo. Só para vocês terem uma ideia, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês os resultados dos primeiros 9 meses de 23, que foram os últimos divulgados para o mercado. Então, receita bruta caiu 56,4%, chegando a 728 milhões, contra 1 bilhão e 600 nos primeiros 9 meses de 22. Lucro bruto foi negativo, 31,2 milhões, o que fez a empresa chegar num prejuízo líquido gigantesco de 332 milhões. E a posição de liquidez da companhia também estava prejudicada. Por quê? Vamos lá? Setembro de 23, posição de ativos circulantes, 418 milhões. Passivos circulantes, 659. Como a gente sabe, índice de liquidez corrente abaixo de 1 faz com que a empresa tenha problemas nos próximos 12 meses. E outra, nível de endividamento da empresa estava muito alto. Só para vocês terem uma ideia,
Dívida de curto prazo, 175 milhões de reais. E de longo prazo, 500 milhões de reais. Ou seja, tinha aqui 675 milhões de dívida dentro do balanço. Então a empresa estava passando por dificuldade e ia entrar em recuperação judicial. Isso daqui se comprova com as notícias que saíram na imprensa. Então, ó, no dia 14 de agosto de 2023, na Sequoia, uma corrida em busca do equilíbrio operacional. Isso só com os resultados do primeiro semestre. Como a gente viu, o terceiro trimestre também foi ruim. E aqui, ó, no dia 20 de setembro de 2023, para reduzir dívida, a Sequoia quer emitir 400 milhões em debêntures conversíveis. Isso daqui para você conseguir endividar ainda mais a empresa, mas pelo menos ganhar prazo. E outra, debênture conversível é aquela que, se você não pagar lá no vencimento, você automaticamente converte a dívida em equity, que é o único jeito de você salvar uma empresa que está com nível de endividamento muito alto. Ou seja, a Sequoia estava passando por dificuldade. Isso se reflete no comportamento das ações. Para quem está vendo aqui na tela, só para vocês terem uma ideia, lá em novembro de 20, que foi o IPO do negócio, as ações estavam sendo tradeadas a R$19,55. Ali, em fevereiro de 2021, foi quando teve o pico de ação aqui, até porque e-commerce estava crescendo bastante, qualquer empresa que tinha alguma relação com e-commerce também estava crescendo, chegou a ser R$30,13 o valor da ação. Quanto que está agora? 73 centavos. E pessoal, só está 73 centavos porque a empresa conseguiu reestruturar sua dívida e teve esse anúncio da fusão. Então, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês. As ações estavam sendo tradeadas a 39 centavos. Já chegou a R$30, 39 centavos. Com o anúncio da fusão, olha o que aconteceu com a ação hoje. Eu estou gravando na terça-feira. Deu uma bela de uma chicotada, só hoje está dando 92% de crescimento no dia. Então, deu para arrumar um pouco a situação da empresa? Deu. Mas não foi só com a fusão. Olha o que aconteceu antes. Ó. No dia 28 de dezembro de 2023, que foi uma notícia boa para o mercado. Sequoia chega a acordo com bancos e renegocia 75% da dívida. O que aconteceu aqui? Basicamente, os bancos, que eram os maiores credores da Sequoia, toparam converter uma parte da dívida em participação. Só que aí o que acontece? Banco não gosta de participação em empresa. Banco ganha dinheiro emprestando dinheiro e cobrando juros. E aí o que acontece? Logo depois que existe essa conversão de dívida bancária em equity, geralmente algum evento de liquidez acontece logo em seguida. Para quê? Para os bancos conseguirem dar liquidez para transformar aquela dívida em participação em dinheiro. Basicamente é isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos entrar na notícia principal agora. Vamos lá. 5 dias após equacionar sua dívida, a Sequoia anunciou que está se fundindo com o Grupo Paulista Move3 e se consolidando como uma das maiores empresas de entregas do país. A companhia, que ainda precisa do aval do CAD, terá uma receita anualizada de 2,4 bilhões de reais, considerando os números de 2022. Só com esses números, a gente já percebe que a Move3 tem um faturamento muito menor que a Sequoia. O faturamento da Sequoia em 2022 foi 2,1 bilhões de reais, o que obviamente não vai fazer a Move3 ser muito minoritária nessa empresa combinada, dada a situação difícil que a Sequoia estava enfrentando. Vamos lá. Vai atender 5.030 municípios e fará 200 milhões de entregas por mês. Os Correios são os líderes com 876 milhões de entregas a cada 30 dias. Vamos ver aqui como que vai ficar a relação de troca da empresa combinada. Vamos lá. Abre aspas. O mercado está vendo o nascimento da FedEx brasileira. Eric Fonseca, o chairman da Sequoia, disse ao Brasil Journal. Está sendo otimista, obviamente, porque a empresa estava quebrada, né? O negócio foi feito por meio de troca de ações. A família Giuliani, fundadora da Move3, terá 40% do capital e será a acionista de referência da nova empresa. Os acionistas da Sequoia ficarão com os outros 60%, incluindo, obviamente, os bancos, né? Fonseca, que também é sócio da Newfoundland, uma acionista relevante da Sequoia, disse que começou a desenhar a operação há um ano, quando a família Giuliani procurou gestores para entender o apetite do mercado para um possível IPO. Então, provavelmente, ele estava melhorando bastante os resultados, fazendo diversas aquisições, como a gente viu no histórico da Move3, mas IPO em 2023 e 2024 também é difícil. Então, uma forma de você já virar uma empresa listada é fazendo a fusão com a Sequoia, mas vai ter que lidar com aquele monte de credor que a empresa ainda tem mesmo depois de converter as dívidas em equity, né?
Eric viu que faria mais sentido uma fusão com a Sequoia, mas os Giulianis afirmaram que só fariam a operação quando a Sequoia resolvesse o problema da sua dívida. Segundo Fonseca, o nome da empresa combinada não foi definido, mas a tendência é que se assuma o nome Move3 por ser mais simpático e, obviamente, porque é uma empresa muito mais bem organizada, a princípio, porque a gente não sabe os números da Move3. A nova empresa terá 2 CEOs. O fundador da Sequoia, Armando, permanece na cadeira e terá a companhia de Giuliani, que tocará a operação de logística bancária. Pessoal, esse negócio de 2 CEOs nunca funciona. Provavelmente um dos dois, nos próximos meses, vai sair da empresa ou vai virar chairman. Escreve que isso vai acontecer. Apesar dos acionistas da Sequoia ficarem com 60% do negócio, as empresas estão em momentos diferentes. Enquanto a Move3 deve fechar um ano com um crescimento de 40%, pessoal, lembra que a meta mais pessimista era 5%, chegou a 40% de crescimento, sensacional. Cerca de 900 milhões de reais de receita líquida. A Sequoia despencou 56% nos 9 primeiros meses de 2023, chegando a uma receita líquida de 728, como a gente viu lá nos financials da companhia. Então, muito interessante, a Move3 ela conseguiu crescer bastante em 2023, chegando a um patamar de receita até maior que a Sequoia. Vamos ver os números fechados do quarto trimestre da Sequoia, para fazer essa relação de troca ser muito mais favorável para a Move3 em relação à Sequoia, agora 40% de participação. Vamos ver se tem muita sinergia, principalmente em termos de expertise operacional, para conseguir a Move3 implementar as melhorias operacionais na Sequoia, para ela sair dessa situação difícil que ela se encontra hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.